Alguém perguntou para mim, Alberto, por que alguns estados americanos ou mesmo cidades americanas têm nomes latinos? Então, aqui vai a minha resposta. Se prepara para um bocadinho de história. Para quem não sabe, Texas antes era um território mexicano. Em 1836, Texas se tornou um estado independente e queria ser anexado aos Estados Unidos. Apesar de que as intenções dos Estados Unidos naquele tempo era de expandir o seu território, mas mesmo assim não aceitaram o pedido de Texas imediatamente. James Polk, que na altura era o presidente dos Estados Unidos da América, queria expandir o território americano e adquirir territórios como New Mexico, Califórnia, etc. E esses territórios antigamente eram territórios pertencentes ao México. Então James Polk fez uma oferta ao México de alguns valores para poder comprar esses territórios para os Estados Unidos, mas México rejeitou a oferta. Havia aí um território próximo do Rio Grande que México e os Estados Unidos já tinham entrado em consenso que aquele território faz parte do México, mas mesmo assim, depois do México rejeitar a oferta dos Estados Unidos, James Polk mandou tropas aí nesse território que já era reconhecido como território mexicano. Mandou tropas americanas nesse território. E em 1845, finalmente, Texas foi anexado como estado dos Estados Unidos. Os soldados que os Estados Unidos mandou no território mexicano, que estavam aí a ocupar uma boa parte do território mexicano, México não gostou disso e em 1846 mandou também tropas naquela região e aqueles tropas mataram uma dúzia de soldados americanos. Os americanos, não gostando disso, chamaram reforço e foi aí que começou a batalha do De La Palma e do Palo Alto, e os americanos venceram essas duas batalhas. E depois disso, USA declarou guerra contra o México, mesmo sem o México ter declarado guerra oficialmente. Na minha opinião, os Estados Unidos mandou tropas no terreno mexicano para ficarem só aí para essa paisana, para provocar mesmo o México e para parecerem bonitos politicamente, porque metendo tropas aí no território mexicano, isso provocou os mexicanos e os mexicanos foram os que começaram com a guerra. Então eu acho que USA, Estados Unidos, queria começar com a guerra, mas não queria ser o primeiro a atacar, para parecer bonito politicamente. E como podem imaginar, houve muitas outras batalhas. Em 1847, na Batalha de Buena Vista, os mexicanos quase venceram os americanos porque tinham um número superior de soldados. Mas só que durante a batalha, os mexicanos ouviram que alguns rebeldes estão a invadir a capital mexicana, que é Mexico City. Então, os soldados mexicanos abandonaram a batalha de Buena Vista contra os americanos e foram até a capital mexicana, que é Mexico City, para poder acalmar as coisas lá na capital. Há quem diz que se não fosse por isso, México iria vencer essa guerra. Só que em 9 de março de 1847, Estados Unidos mandou mais tropas para o México, dessa vez com intenção de ir mesmo até a capital mexicana, que é Mexico City, e essas tropas começaram a entrar pela cidade Veracruz. Depois de várias batalhas, os soldados americanos, sob o comando de Winfield Scott, acabaram mesmo por ocupar a capital mexicana, Mexico City. Nessa altura, os Estados Unidos já tinham conquistado todos os territórios mexicanos. Então os Estados Unidos agora começou a pensar, que tal anexar até o próprio México como um estado ou território americano? Só que muitos americanos negaram essa proposta porque tinham muitas diferenças culturais e eles disseram que isso iria trazer muita instabilidade no país. Então, em 2 de fevereiro de 1848, foi assinado o Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado só entrou em vigor no dia 30 de maio de 1848. O Tratado de Guadalupe Hidalgo é um acordo de paz entre os Estados Unidos e México. E esse tratado também deu controle a alguns territórios mexicanos aos Estados Unidos, como Califórnia, New Mexico e entre outros. E esses territórios, mais tarde,
se dividiram em mais estados. Em retorno, o México recebeu um valor de 15 milhões de dólares, o equivalente atualmente a 443 milhões de dólares, o que é bem menor do que os Estados Unidos ofereceu primeiro ao México quando estavam em paz. Então, daí surgiram muitos nomes latinos de cidades ou estados americanos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like e partilhar. Te vejo no próximo. God bless.